Meus amigos, hoje tenho a honra de conversar com quem é muito grande para a comunidade valadarense em vários setores. É isso mesmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Abre Aspas, o podcast aqui do Diário do Rio Doce, que você também encontra no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Como eu falei no início da edição de hoje, tenho a honra de conversar com Rosimara Bonfim, ela que é presidente da Associação Médica de Governador Valadares, professora universitária e, claro, também médica, ou seja, assuntos não faltam para falar e conversar com quem é muito grande e que possui uma extrema grandeza para a comunidade valadarense. Doutora Rosimara, primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui para a gente trocar ideia e Com informar, certeza. né? Exatamente. E para começar o nosso bate-papo, doutora, quem é Rosimara Bonfim? Eu sou de Governador Valadares. Essa região tem uma família Bonfim muito grande. Exatamente, né? Verdade. Eu nasci aqui, me formei em medicina na Santa Casa de Vitória e fui fazer residência de cirurgia geral numa época que era muito raro ter uma mulher. Eu sempre fui acostumada a ser a única mulher num ambiente de muitos homens. Fiz cirurgia plástica no Hospital Brigadeiro em São Paulo. Tive um tempo estagiando nos Estados Unidos já com a especialidade de cirurgia plástica. E depois voltei para o Brasil e aqui para Governador Valadares. E a gente está trabalhando aqui na especialidade. Eu trabalho no meu consultório e também dou suporte à emergência do Hospital Municipal. Doutora, a medicina te escolheu ou você escolheu a medicina para sua vida? A medicina, eu acho que a gente escolhe a medicina. Eu imagino que ao que parece o sentimento que eu tenho, que a cirurgia me escolheu. Porque era uma época muito complexa para mulheres na cirurgia e eu conheci cirurgia e não consegui largar. E sobre a sua atuação como médica, imagino que deve ser uma satisfação muito grande e também uma responsabilidade ser presidente da Associação Médica de Governador Valadares, a primeira mulher reeleita no cargo, a segunda da história a estar nesse cargo, a estar nessa posição. Como é isso para você, para a história da sua vida? É uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo é uma honra, porque ser indicada para poder participar e finalmente ser votada pelos colegas é um reconhecimento. Sim. Ser novamente solicitada a permanecer no cargo, na reeleição, significa que a gente fez alguma coisa correta. Exatamente. Na época. Apesar da gente ter assumido o nosso mandato, a atual diretoria, a gente assumiu o nosso mandato na vigência do Covid. Sim. Numa época em que ainda estava começando a ter algumas informações mais organizadas sobre a Covid. Então, aquele status todo especial da pandemia, a gente viveu. E mais ainda, era uma época em que a atenção para o trabalho dos profissionais de saúde em geral, né, não só os médicos, ela teve que ser redobrada. Houve um cuidado com os profissionais que estavam na linha de frente, tanto na questão técnica, como também na questão emocional. Porque foi muito impactante essa vivência médica, de que você vai dar um plantão, você vai fazer atendimentos já com pairando essa aura de que é um problema, é uma doença que teve muito óbito. Exatamente. Né? Então, isso tudo trouxe uma carga emocional, um peso emocional muito grande para todos os profissionais de saúde. Muitos colegas eram a última pessoa a falar com aquele paciente antes de entubar. E acompanhou, infelizmente, a jornada desse paciente até o óbito. Ao mesmo tempo, era uma vitória e uma grande alegria. Os pacientes que sobreviveram, casos muito graves que sobreviveram. E principalmente naquela época que tinha uma grande limitação até para a família sepultar o seu ente querido. Né? Nós tivemos com sucesso uma campanha em prol das roupas para o regional. Né? A sociedade confiou na gente, teve muita doação. Nós fizemos lá a entrega e esse material, inclusive, está sendo usado até hoje. Olha que interessante. E sobre tudo isso que você falou, doutora,
e reparei que, olhando nos seus olhos, foi um momento muito marcante, principalmente para vocês médicos que estavam literalmente na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. Graças a Deus já saímos dessa realidade, embora nós saibamos que existem aí muitos casos que estão acontecendo aqui em Valadares e também em outras cidades do Brasil. Mas qual foi a lição que a doutora Rosimara Bonfim, enquanto médica e enquanto mulher ser humana, tirou de todo esse período nefasto da pandemia? A lição é: eu vivi na prática aquilo que as pessoas falam com aquela frase: a gente não vale nada. No sentido de que a pessoa estava bem em um dia e 2, 3 dias depois, de repente, ela estava gravíssima e a incerteza de que ia sobreviver. Sim. Então, a gente aprendeu a dar muito mais valor à vida da gente e também a dar um valor muito maior do que era antes àqueles profissionais, porque principalmente no início, muitos profissionais de saúde se contaminaram e até morreram, mas fazendo o trabalho, cumprindo a missão que ele assumiu o compromisso de evoluir com ela no dia da sua formatura. Então, ver essas pessoas extraordinárias, para mim, foi um grande passo. Eu tive familiares que tiveram Covid e eu encontrei profissionais de saúde maravilhosos que amparavam, e eles eram realmente a tradução daquilo que as pessoas buscam, que é a humanização na medicina, no atendimento à saúde. Então essa foi uma grande lição. Sobre a associação médica, para quem é leigo, para quem não está na área da medicina, às vezes tem a dúvida de saber quais são as funções da associação e o quanto que ela é importante para a classe médica de Governador Valadares. Feito esse pequeno enunciado, te pergunto qual o grau de importância e como a Associação Médica de Valadares trabalha em relação à questão das suas funções para a classe médica aqui da nossa cidade. A Associação Médica, ela é uma das 3 entidades que conseguem fazer de forma integral o apoio à profissão médica. Mas não só a profissão Sim. médica, claro que também a comunidade que esses médicos atendem. Enquanto que o CRM é o que traz as regras do exercício profissional e traz o registro, ele tem um regramento todo para o exercício Sim. de medicina, e o sindicato lida com as questões trabalhistas, a associação médica, eu falo que ela pega um pouquinho de tudo. O que esses outros não Sim. fazem, a associação médica faz. No sentido da convivência social, Sim. cultural, mas as pessoas não sabem que é através da Associação Médica Brasileira que as especialidades são organizadas, as especialidades médicas. Essa organização da Associação Médica para a especialidade, ela vai então para um reconhecimento do Conselho de Medicina. Só que como o Conselho de Medicina, ele tem as suas situações, os seus núcleos regionais, a Associação Médica, ela também tem os seus núcleos regionais que são mais estaduais. Então, nas cidades em que existe uma associação médica, ela é afiliada à Associação Médica do seu estado. Essa afiliação permite um intercâmbio de acesso a eventos científicos, acesso a cursos, a possibilidades que vão além de intercâmbio cultural entre médicos e intercâmbio de conhecimento, mas também de integração com a sociedade. A Associação Médica de Governador Valadares foi a que ancorou de que se existisse uma casa do médico, um lugar em que as 3 entidades estivessem juntas, para que não só os médicos tivessem acesso a cada uma das funções, Sim. mas também a população. Com certeza. E hoje, a maioria das pessoas procura até mais frequentemente a associação médica e a gente orienta, Sim. a gente guia. Não, isso é um aspecto que a gente encaminha para o sindicato ou para o CRM. De toda forma,
a questão do social, das relações com a saúde pública, na nossa região, ela perpassa muito nas atividades da Associação Médica. Assunto é o que não falta para poder conversar com a senhora, não é mesmo? E falamos de vários assuntos neste primeiro bloco. Mas vamos para a primeira pausa do nosso bate-papo e voltamos já já com mais conversa, com mais resenha, com mais, abre aspas, com a grandiosíssima doutora Rosimara Bonfim. Voltamos já já. Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Abre Aspas, o podcast do Diário do Rio Doce, que você também pode acompanhar no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Hoje tenho a honra de conversar com ela, que é importante para a comunidade valadarense, porque atua em várias áreas importantes da nossa cidade. Claro que eu falo dela, a doutora Rosimara Bonfim, ela que é professora universitária e também presidente da Associação Médica de Governador Valadares. Doutora, quando eu falo com você, obviamente, eu preciso falar sobre um assunto que está em voga no Brasil, que é a cirurgia íntima. Para começar, o que consiste a cirurgia íntima? A cirurgia íntima, quando se fala cirurgia íntima, fala-se muito mais de procedimentos cirúrgicos para mulheres. Sim. Tá? Existem alterações que ocorrem ao longo do tempo, ao longo da vida da mulher, em que afetam a região genital. E essas alterações, elas, muitas vezes, as pessoas interpretam como vaidade. Sim. Mas frequentemente existe associado um desconforto, um aumento de às vezes, infecções locais, irritações locais. Nós temos muito divulgado que existe a cirurgia íntima, muitas mulheres acham que é sinônimo de linfoplastia, que é um aumento dos pequenos lábios, sim, da vulva. Mas existem muito mais coisas, muito mais componentes que fazem a cirurgia íntima feminina. Existem alguns procedimentos, esses muito poucos, que são íntimos masculinos. Mas o nosso trabalho é mais focado no público feminino, que vai desde fazer a linfoplastia, que sempre é a primeira coisa que a paciente sim, chega no nosso consultório, até fazer plásticas que são muito mais complexas, claro, que existem situações que há uma desarmonia, não só de aparência, como uma desarmonia funcional. E a gente faz essas correções. E as pessoas, pela nossa cultura, né, a questão até de ser pecado e tal, mas alguns desses aspectos, algumas dessas desarmonias, elas interferem, inclusive, no conforto da sexualidade. E muitas pacientes, elas às vezes não verbalizam para os seus amigos, né, para essa roda de amigos, para a família, mas elas chegam porque não estão à vontade, sim, e isso está interferindo na sua sexualidade. E muitas não sabem que tem como resolver, claro, existem técnicas, e às vezes é uma técnica não cirúrgica, sim, que pode resolver e traz assim um grande conforto, uma grande satisfação e interfere até na relação do casal. Sim. Eu já tive a oportunidade de ter parceiros, frequentemente os maridos, ligarem para mim e agradecerem. Porque na hora que a paciente, principalmente a que tem indicação cirúrgica, falar eu vou de operar e tal, eles sim, ficam com medo e não concordam, mas depois eles veem que realmente existe uma avaliação séria, são profissionais que a gente faz até reuniões sérias para focar nessa área, e elas veem que não é uma coisa que ela está inventando, sim, que existe artigo científico e que tem uma solução. E essa solução, ela influi para o resto da vida conjugal desse casal. Você é professora, então agora eu acabei de ter uma aula sobre cirurgia íntima. Vou fazer uma pergunta para a professora doutora Rosimara Bonfim. Cirurgia íntima não é só estética, também é saúde. É saúde. Os artigos científicos, existe relato de cirurgia íntima organizado cientificamente, sim, desde 1978. Olha isso. Tá? Em 1994, que eu comecei
a acompanhar cirurgiões lá em São Paulo que já começavam nessa área aqui no Brasil. Sim. Mas em 94, nos Estados Unidos, isso já era algo que estava em andamento. Então, já são praticamente 29 anos que a gente está trabalhando, está pesquisando nessa área. E nós tivemos a felicidade eu fui convidada para participar do curso que estavam ministrando semana passada no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em Campinas. Olha isso. E mais ainda, eu tive a honra de ser convidada para substituir uma palestrante internacional. Olha, o voo grandeza. Dela atrasou, era lá em Campinas, em São Paulo. O voo dela atrasou e ia ficar aquele vácuo, né, daquele horário no curso. Então me pediram para poder substituir o horário dela. Então foi uma grande honra para mim, mais ainda. Foi um reconhecimento da entidade que é a nossa entidade representativa para a cirurgia plástica. A organização do congresso foi da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Qual é o grande mito que existe acerca da cirurgia íntima? O grande mito, se a gente for falar, é a desinformação de acharem que se a mulher fizer uma cirurgia íntima, ela vai perder a sensibilidade, né? Toda cirurgia, pelo fato de ter uma cicatriz, claro que a cirurgia plástica busca a cicatriz o mais escondido possível. A cicatriz, em teoria, é um local que a sensibilidade vai estar diminuída por cortar. Mas, na grande maioria das vezes, com a evolução das técnicas, isso não acontece. A gente não pode dizer que é 100%. Mas não são todos os procedimentos em cirurgia íntima, procedimentos cirúrgicos, que vão ser trabalhados na área que tem maior acessibilidade, que é a porção anterior da genitália externa feminina. Papo ótimo, nós vamos para a nossa segunda e última pausa da nossa conversa, mais do que interessante e fundamental nos tempos atuais, com a magnífica doutora Rosimara Bonfim, e voltamos já já. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do Abre Aspas, mais do que especial, com a doutora Rosimara Bonfim, ela que é médica, professora universitária e, claro, presidente da Associação Médica de Governador Valadares. Doutora, como eu disse no último bloco, assunto é o que não falta para conversar com a senhora. E além de tudo isso, ser médica e presidente da Associação Médica de Governador Valadares, a senhora também é professora do curso de medicina da Univale. O quanto que é importante para o livro da sua vida ser professora do curso de medicina da Univale? É uma oportunidade não só da gente estar sendo forçado a se atualizar sempre, mas também é uma oportunidade de eu retribuir àqueles grandes que tiraram o tempo deles para me ensinar. Não só ensinar a questão técnica, mas ensinar também a vivência médica, ensinar a ser médico. Eu tive a sorte, eu tive um mentor. Um mentor de cirurgia que foi muito importante para mim ensinar como se relacionar com o paciente. Talvez por isso, eu sou, aqui na Univale, eu sou a professora de deontologia. Deontologia, ela ensina as relações da profissão médica com outras profissões e principalmente com os pacientes. A deontologia é a ética no trabalho. Então, é uma oportunidade e uma responsabilidade enorme eu ensinar ética para o estudante de primeiro período da faculdade de medicina. E o mais interessante é que no 8º período, que é o último período em que eles vão ficar com as disciplinas majoritariamente em sala de aula. Então, eles, no 8º período, quando eles terminam, aí eles vão já direto para o estágio de hospital, eu também pego de volta esses meus alunos, observo não só o progresso deles, mas tenho a oportunidade de ensiná-los agora em outras disciplinas, mas que, de certa forma, estão interligadas com essa questão de relação com o paciente e da boa relação que o médico precisa ter no seu exercício profissional. Então é uma oportunidade muito boa. Todas as profissões existentes no mundo são feitas de gerações. E cada geração
independentemente do segmento, independentemente da área, possui a sua característica maior, possui aquele tipo de perfil que está ali enraizado e ficará por toda a vida. Você, com a experiência que você possui, médica, presidente da Associação Médica de Governador Valadares e professora no curso de Medicina da Univale, pelo que você observa, qual é o tipo de perfil existente nos alunos que estão saindo do curso de Medicina de Governador Valadares, da Univale, e estão indo para o mercado de trabalho? O objetivo do curso, e que a gente integra com o corpo docente, é formar médicos generalistas e humanistas. Médicos que não só tenham o conhecimento técnico, né? Essa geração mais jovem teve acesso a tecnologias que eu, na minha formação, nem sonhava que poderiam existir, né? Eu já sou formada, vou completar 33 anos de formada no mês que vem, mas não só a tecnologia, mas lembrar que o humanismo, o entendimento da dor que aquela pessoa está passando, o respeito com o paciente, com a família do paciente é primordial. Hoje, nessa vida muito corrida e na forma que as relações interpessoais estão, a gente não pode esquecer disso. A pessoa que procura um médico, ela procura alguém não só para resolver o seu problema. A grande maioria, aquele problema é uma dor. Quantificada numa régua que só aquele paciente sabe. Então você tem que ter, além da segurança do conhecimento técnico, saber que você é a esperança daquela pessoa que está te consultando. Independente da forma como é a relação. Hoje há muito mais tem situações que até se tornam conflituosas, né? Mas a gente busca que esses médicos que estão se formando pela nossa faculdade, eles entendam esse aspecto e tenham a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro e entender as manifestações e o comportamento do outro. Você é professora e tem contato constante com jovens alunos e que futuramente serão profissionais da medicina. Mas, ao mesmo tempo, você já tem mais de 30 anos de experiência na medicina como um todo. Ou seja, propriedade não te falta para poder falar sobre quais são as mazelas atuais da figura ou da área da medicina hoje em dia no Brasil. As mazelas atuais, na verdade, é uma repetição de algumas que já existiam na época que eu me formei. Há um gargalo na saúde pública, na questão de você conseguir trazer o que é de melhor para ser ofertado em condições igualitárias para todo mundo. E hoje, com esse aspecto tecnológico, não só de exames, mas de equipamentos para fazer os procedimentos, de medicações, o custo da saúde está muito alto. E a gente entende que muitas vezes o poder público não tem condição de fornecer tudo que a gente necessita, de tudo que poderia facilitar mais ainda a vida do paciente. Mas nós temos esse gargalo quando a gente fala de dentro do hospital, e o outro gargalo é conseguir que as unidades básicas, o atendimento que está mais próximo da população, consiga efetivamente fazer o seu papel de prevenção, de evitar que esse paciente, que essa pessoa complique e que aí precise dos recursos hospitalares. Nós ainda estamos um pouco longe disso quando a gente fala do desejo que todo médico tem, né? Mas o que a gente vê é que a grande maioria dos profissionais se empenha, é dedicado e gostaria que plenamente todos tivessem aquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza. A saúde ser um bem-estar físico, mental e não social e não apenas a ausência de doença. Defina medicina para a sua vida com uma palavra. Existência. Hoje, acho que eu não existo
A Rosimara, mesmo a Rosimara, mãe, irmã e tal, ela não consegue, não se dissocia da medicina. Eu sou a médica e tenho essas várias facetas também. Mas mesmo para todo mundo que convive comigo, na grande maioria das atividades, sempre está um pouquinho da médica. Defina a Rosimara Bonfim com uma palavra. Perseverança. Defina essa conversa com uma palavra. Ótimo. Olha! Doutora, e foi mais do que ótimo, foi uma oportunidade do tamanho do mundo de poder aprender com uma pessoa que possui tanto conhecimento em diversas áreas que estão inseridas em um segmento, talvez o mais importante de toda a sociedade, toda a comunidade, que é a medicina, que vocês são agentes transformadores de vida e principalmente salvadores de vidas. Isso, não existe palavras que possam caracterizar a importância da senhora como médica, como presidente da Associação Médica e também como professora universitária no curso de medicina. Obrigado mais uma vez e foi uma honra poder aprender tanto contigo e as portas estão abertas do Abre Aspas para você voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade e coloco à disposição de todos. A Associação Médica está lá para poder orientar. Nós estamos localizados na Casa do Médico e, claro, também a gente, como médica, como profissional, a gente quer que todos sejam bem atendidos também lá no hospital e no nosso consultório, né? Com certeza, doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez e vai ficando por aqui o Abre Aspas mais do que especial com quem é fundamental na comunidade valadarense. Claro que eu falo dela, doutora Rosimara Bonfim, que nos deu a honra de ter a sua presença em mais um episódio do seu podcast aqui do Diário do Rio Doce. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.